Olá a todos, sou o professor Antônio Marcelo Jackson e estamos na aula de número 5 da cadeira de Estado e Sociedade no Brasil do curso de Administração Pública. Na aula de hoje, vamos abordar os argumentos do francês Charles-Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu. Ora, Montesquieu, ele é um dos autores mais conhecidos e mais citados e com certeza todos vocês já viram o seu nome em algum momento nos cursos lá do ensino fundamental, do ensino secundário, onde, por virtude de uma obra dele que é muito conhecida, chamada Do Espírito das Leis. Ora, esse livro do Espírito das Leis, ele é publicado originalmente em 1848, ele faz parte daquele rol dos chamados livros, e Montesquieu, por via de consequência, dos autores iluministas, tá? Do iluminismo do século XVIII. Montesquieu não é um contratualista, antes da gente começar a desenvolver, dado que dos três autores citados, dois foram contratualistas, né? Foi o caso de Hobbes e de Locke, mas Montesquieu também não está falando sobre o governo, como é o caso que foi do nosso autor, que vimos logo na aula de número 2, que é o Maquiavel. Sobre o que Montesquieu fala? Se levarmos em consideração o que ele mesmo escreve, na abertura do livro Do Espírito das Leis, nesse livro ele diz o seguinte, que ele fez uma pesquisa durante muitos anos, analisou todas as leis que estavam que eram acessíveis a ele naquele momento e verificou o seguinte, que no final das contas, analisadas todas as leis de todos os países daquele momento, de países que existiram anteriormente, no final das contas existiam tão somente três formas de governo. O governo que era tirânico ou absolutista, o nome que se queira dar, um governo de características aristocráticas e um governo de características democráticas. Para Montesquieu, essas três formas de governo, elas sempre foram problemáticas. O primeiro caso, o governo tirânico ou absolutista, era problemático na medida em que apenas uma pessoa tomava as decisões e se essa pessoa errava, é lógico, todo o país estava comprometido. O segundo tipo de governo, que é o governo aristocrático, segundo Montesquieu, era um governo que também se apresentava problemas na medida em que poucas pessoas tomavam a decisão. Então, de novo, se apenas uma parcela da sociedade decide os destinos do país, novamente problemas podem aparecer. Por fim, surgiam os governos democráticos, e que para Montesquieu também eram governos problemáticos, em virtude de que, quando você abre espaço para que todos deem opinião, há uma grande tendência, há uma forte tendência para que surjam impasses, ou seja, que nenhuma decisão seja tomada. Ora, então, frente a isso, qual a saída para Montesquieu quando ele falava em governo? Na medida em que todos os governos analisados por ele possuíam uma das três características, em princípio não havia solução. Todavia, o próprio Montesquieu afirma que seus estudos o remeteram para um caso único, um caso ímpar, que acontecia e estava acontecendo, aliás, naquele momento, na história da humanidade, que era o caso da Inglaterra, que, em tese, não se adequava a nenhum dos três modelos. Por quê? O primeiro passo para entendermos o argumento de Montesquieu é percebermos por que ele dá tanta ênfase na Inglaterra, é entendermos o seguinte, a diferença que ele faz entre liberdade e independência. Tá? Ele fala o seguinte, olha, para a gente poder pensar e entender que o governo inglês ele tem o melhor de todos os modelos e um modelo que não se coloca ao lado de nenhum dos três citados, percebemos essa distinção entre independência e liberdade. Independência, para Montesquieu, é a pessoa fazer qualquer coisa do jeito que bem entender. Tá? Então, eu sou independente na medida em que eu tomo decisões, na medida em que eu professo crenças, que eu pratico certas atitudes que dizem respeito exclusivamente a mim. Né? Já liberdade, segundo ele, é quando você age dentro da lei. Né? E é interessante pensar isso, por quê? Porque ele diz o seguinte, na medida em que todos têm independência, ninguém tem liberdade. Na medida em que todos têm liberdade,
todos podem agir de acordo da melhor maneira para o bem-estar geral e individual de cada um. Então, segundo ele, essa característica, essa distinção entre liberdade e independência aparece claramente no modelo inglês, tá? Onde o modelo inglês ele seria, evidentemente, de pessoas livres, pessoas que vivem a liberdade, mas que necessariamente não são independentes. A segunda questão que ele apresenta é o seguinte: por que o governo inglês ele possui uma característica marcante e faz com que ele seja distinto dos demais? Porque no modelo inglês há uma clara distinção daquilo que séculos antes Aristóteles já havia identificado, que são as três características que todo e qualquer governo tem. Que características são essas? Todo governo tem que administrar, todo governo tem que produzir leis, todo governo tem que julgar. Tá? Essas três formas, digamos assim, três núcleos que habitam o interior de qualquer governo, isso Aristóteles já havia identificado muitos séculos antes, na Grécia Clássica, e que John Locke, por exemplo, nosso autor da aula anterior, também no seu livro havia citado isso. Montesquieu chama a atenção de que isso é fundamental, ou seja, é perceber que esses três núcleos que habitam qualquer governo, eles devem ser pensados e devem agir, devem ter mecanismos, engenharias particulares. E mais do que isso, continua Montesquieu, esses três itens que compõem qualquer governo devem funcionar de maneira independente um em relação aos outros dois. Ou seja, não é possível para um governo livre, segundo Montesquieu, que dois desses poderes estejam nas mãos de uma única pessoa. Ou seja, para Montesquieu, o poder de administrar, que seria para nós o poder executivo, ele deve estar nas mãos de uma pessoa. O legislativo nas mãos de outra ou outras pessoas. E o judiciário nas mãos de terceiras pessoas. Isso acontecendo, esses três poderes agindo de maneira harmoniosa e independente, fazem com que o governo funcione, o Estado funcione da melhor maneira. Tá? E por que isso acontece? Porque fazem com que, tá, em momento algum, haja a concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa ou grupo. Há uma frase muito famosa do livro do Espírito das Leis, onde Montesquieu faz uma afirmação que provavelmente todos ou quase todos já ouviram, quando ele diz: quem tem o poder tende a abusar dele. Ou seja, na medida em que uma única pessoa detenha todo o poder, naturalmente ela irá abusar desse poder, ela se transformará numa pessoa tirânica. Na medida em que esse poder é distribuído entre as partes que compõem o Estado, essa tirania se torna impossível, ela é inviável. E sendo inviável, essa tirania, essa forma de ser dos estados e dos governos fará com que a liberdade seja garantida. Então, para Montesquieu, a gente até brinca que são as três formas de governo, que eram quatro, na verdade. As três primeiras têm problemas, e o modelo inglês, para ele, era o modelo do futuro, era o modelo que efetivamente garantiria a liberdade entre os homens. Montesquieu não está pensando, conforme eu disse agora há pouco, num contrato social, ele não está pensando em o que é que você vai fazer com isso. O que ele está dizendo é que, na medida em que isso ocorra, na medida em que haja a divisão de poderes, em que não ocorra a concentração dos poderes, isso vai fazer com que as pessoas tenham a liberdade de agir, claro, e liberdade sempre é agir dentro da lei, liberdade de agir e viver em função daquilo que seja o bem-estar individual e o bem-estar de toda a coletividade. Assim a gente encerra a nossa aula de número 5 e até a próxima aula. Obrigado.